Amém, irmãos. Paz do Senhor Jesus. Estou aqui com a palavra do dia para ler mais uma vez para nós. Dessa vez eu estou com o livro de 1 Samuel, capítulo 5 e versículo de 1 e 2. 1 Samuel, capítulo 5, versículo 1 e 2, diz assim: Os filisteus, pois, tomaram a arca de Deus e a trouxeram de Ebenezer a Asdod. E tomaram os filisteus a arca de Deus e a meteram na casa de Dagom e a puseram junto a Dagom. Queridos, o Velho Testamento é uma base da compreensão da vida atual espiritual que se leva no Novo Testamento, na época da graça. Existem muitos leitores, muitas pessoas intelectuais, muitos teólogos e muitas teses humanas no meio da terra falando sobre Bíblia. E agora, nesses últimos tempos, baseado numa profecia de Jesus, que se levantava falsos cristos e falsos profetas, é um bombardeio de opinião tão terrível que está ficando difícil uma pessoa viver numa religião por muito tempo, porque ele é bombardeado por muita interpretação, muita forma. A plataforma digital está levando muitos evangélicos a se tornarem atordoados. Mas uma coisa é preciso na vida do ser humano, é o Espírito Santo de Deus. No livro de João, capítulo 14, versículo 26, Jesus disse: Vem um Espírito no meu nome que o Pai enviará, e ele guiará vocês no caminho da verdade. Então há uma verdade nesse meio, e a Bíblia diz: Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8, 32. O que acontece com Samuel, para ser interpretado, para ser revelado, o que aconteceu lá no livro de Samuel, capítulo 5, e que os filisteus tomaram a arca da aliança, porque a arca da aliança, Deus sempre fez aliança com o povo. E a primeira arca, que foi Noé, com Noé ele fez uma aliança, e Noé fez uma arca que salvou a sua família do dilúvio e uma parte da fauna para que tivesse uma continuidade de seres vivos. Na outra arca, que representava a saída do povo de Israel do Egito, o primeiro tabernáculo que fizeram foi feito uma arca, onde continha as 2 tábuas de pedra de Moisés com a lei escrita, a vara de Arão que floresceu e uma cuinha com maná que choveu no deserto para alimentar o povo de Israel. Então, essa arca que representava a aliança, a glória de Deus, era muito usada nas guerras, levada em ombro de sacerdote. E como o tabernáculo era móvel, eles desmontavam, os levitas cuidavam e levavam de um lado para outro, mediante o que Israel caminhava no deserto. E hoje o que representa isso nas nossas vidas? Numa dessas guerras, os filisteus tomaram a arca da aliança. E como um troféu de vitória, eles levaram para dentro da igreja do Deus que eles adoravam, chamado Dagom, que era uma imagem de escultura muito grande. Mas ao amanhecer o dia, a Bíblia diz que o Dagom estava caído no chão, diante da glória de Deus. Eles levantaram ele de novo, no outro dia ele estava no limiar da porta com as mãos cortadas e despedaçado, diante da glória de Deus. Mas o que significa isso para a nossa vida atual? O crente selado com o selo do Espírito Santo, ele só vai ter vitória quando isso acontece. O crente ele só tem vitória quando ele leva uma vida espiritual. Na carne ele nunca vai ter vitória. E a carne cobiça contra o mal e o espírito cobiça contra o bem.
e há uma guerra interna do próprio homem entre espírito e carne. Mas tudo que Jesus falava era sobre receber o Espírito Santo. E quando os discípulos estavam pescando lá no mar, já desiludido porque Jesus havia morrido, ninguém tinha mais coragem de continuar o evangelho por medo dos judeus. Livro de Lucas, capítulo 24, Jesus aparece e encoraja eles e diz para irem para Jerusalém, que há uma promessa de Espírito Santo, no livro de Joel, capítulo 2, versículo 28. E eles vão para Jerusalém e espera lá. E tem uma festa que vem desde o livro de Levítico, chamado Pentecoste, que era quando eles faziam a colheita do trigo e de tudo, e faziam uma festa de uns 7 dias de adoração a Deus. Entregavam o dízimo da colheita e se alegravam perante Deus. Essa festa ficou tradicional até o ponto de muitas pessoas de outras nacionalidades virem para aquele local daquela festa. E quando aconteceu isso, mais atrás, Jesus contava como homem aqui na terra, ele participou de uma festa de judeu e no último dia ele se turbou em espírito e disse: quem tem sede, vem a mim e beba. Quem tem sede, vem a mim e beba. Porque ele notou que aquela festa ela era regrada mais por regras de religião. Ela era mais uma coisa tradicional no devocional do que no espiritual. E o próprio Jesus diz que Deus é adorado em espírito. Então, quando o Pentecoste ficou muito famoso, lá em Jerusalém estava acontecendo essa festa. Jesus aparece em Lucas 24, encoraja os discípulos e pede que eles vá para Jerusalém e aguarde lá, que tem a promessa de Joel 2,28. Há de ser que depois derramarei meu espírito sobre toda a carne, e as pessoas profetizam e falam língua. E lá aconteceu esse fenômeno. Ficou todo mundo uma revolução tão grande que até pessoas estão bêbados. E lá eles passaram a falar, porque tinha gente de muitos continentes. E eles passaram a falar na língua daqueles países que estavam por ali. O Espírito Santo concedia que falasse. E alguém viu visão, línguas repartidas como que de fogo, derramadas em cima das pessoas que começaram a falar em mistério e profetizar. E chegaram a dizer: esses pessoal estão bêbados já, a hora 9 do dia, mas Pedro disse: não, isso aí é a promessa de Joel. Então, o que está acontecendo nessa leitura de 1 Samuel, de levarem a arca, que representa a glória de Deus, muitas vezes o inimigo tira de nós a glória de Deus. O nosso pecado, a forma da nossa desobediência, faz com que nós não sinta mais essa glória. E porque Deus, ele não quebra a sua aliança, só que ele se afasta do pecador. E aí o homem faz que nem aquele hino que fizeram, que diz: Senhor, minha oração não passa de canções de palavra repetida, e é um deserto. Aquele hino tem tudo a ver, aquela letra, com essa verdade. O crente sem a glória de Deus, o crente que é dependente de Deus, quando ele se ajoelha para orar, que ele não sente a presença do Espírito de Deus na vida dele, é um desespero. Ele sente um desespero. E o que está acontecendo é porque o inimigo parece ter roubado aquela glória, trazendo pecado, tropeço para a vida do crente, para fazer ele desobedecer ao seu Deus. Mas que Deus abençoe cada um de vocês que ouviu me viu pregando essa palavra. Nunca deixe a glória de Deus sair da sua vida. Nunca deixe a sua lâmpada se apagar. Coloque azeite, porque o homem está vindo aí. E as virgens que têm azeite é as que entram para as bodas. Deus abençoe cada um de vocês. Vamos orar. Querido Deus, Pai santo e poderoso, grande em poder e misericórdia, o teu nome é santo e é em nome de Jesus que eu peço. Derrama a tua Shekinah sobre as nossas vidas. Alimenta nós do pão espiritual e não deixa nós cair nas tentações de separar da tua glória, porque o mundo é perigoso. Nos ajuda, meu Pai. Encaminha os nossos corações à obediência. Nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém.